Então, pessoal, eu tava vendo algo aqui interessante lá na conta daquele Ricardo Noblat, aquele petista lá, né? Que envolve, né, o nosso querido presidente Mula e da Canja, né? Aqui o que tá escrito, ó. Aqui o que tá escrito. A primeira-dama Janja da Silva expulsou Lurian da Silva. Peraí. Aqui o que tá escrito. A primeira-dama Janja da Silva expulsou Lurian da Silva, filha de Mula, da sala reservada ao presidente do camarote na prefeitura do Rio de Janeiro, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí. As duas se desentenderam na noite de domingo, dia 15, quando o petista foi homenageado, né? Se bem que, cara, ok, foi uma homenagem ao presidente Mula, né? Certo? Mas, ao mesmo tempo, foi uma propaganda eleitoral antecipada, cara. Tanto foi que o Lula utilizou da PF para expulsar alguns opositores dele lá que estavam com a camisa de verde e amarelo, cara. Certo? Olha só. Aqui, ó. PF contém grupo com camisas da seleção por críticas contra Lula na Sapucaí. No início do desfile, um deles chegou a apontar o dedo médio em direção ao presidente. Aí tá aqui o Mula, né, e aquele Eduardo Paz lá, aquele merda lá, certo? Nem todos os presidentes do camarote da prefeitura do Rio na Marquês de Sapucaí se juntaram ao coro pró-Lula durante o desfile da Acadêmico de Niterói na noite de domingo. Um grupo de 5 homens com camiseta da seleção brasileira acompanhou o desfile a menos de 10 metros do Lula, né, imóveis. Eles esboçaram críticas com dedos em riste em direção ao petista, mas foram, entre aspas, orientados por seguranças da Polícia Federal a manterem a discrição aí. Se eles não fizessem isso aí, com certeza seriam presos, né? Aplaudido e ovacionado pela maioria da arquibancada na Marquês de Sapucaí, Lula teve a oposição do pequeno grupo em meio a gritos de olê, olá, lulá, lulá. Na metade do desfile, agentes da Polícia Federal se posicionaram próximo ao grupo e orientaram o grupo a, entre aspas, conter excessos por questões de segurança. Certo? Então nem isso aí mais você pode, né? Porque senão os tonton macutes do governo eles acabam te prendendo, né? O grupo acompanhou o desfile logo abaixo do camarote onde Lula esteve ao lado da primeira-dama Canja e o prefeito Eduardo Paz, PSB. No início do desfile, um deles chegou a apontar o dedo médio em direção ao presidente. No restante, os 75 minutos da agremiação se mantiveram parados em contraste com o restante dos presidentes na fresa do camarote. Inclusive, né, eu nem preciso comentar que a Acadêmico de Niterói havia sido rebaixada pelo grupo de acesso, né? Como a gente... Bom, eu não vou falar que eu torci, até porque eu não vi o desfile, né? Mas naturalmente, né, já que ela resolveu contribuir para essa propaganda eleitoral antecipada aí pro Mula, né? Para sua reeleição, ela tinha que ser rebaixada mesmo, bicho. Mas enfim. Aí aqui, né? Autoridades do governo, amigos e familiares de Mula foram convidados para ir ao camarote para ver o desfile. O presidente, no entanto, estava em uma sala reservada e de circulação restrita. Para entrar nela era preciso a autorização do presidente de Janja. De acordo com relatos feitos à coluna, Lurian entrou no ambiente reservado para cumprimentar o pai. Ela estava com o Tiago, neto do presidente. Ele é filho de Marcos, o primogênito de Lula. Eu acho que foi isso aí que havia dito, né, que a puta vai junto, né? Puta relacionado à canja mesmo, né? Relacionado a Janja. Aí para você ver como é que os familiares do Lula, né, não gostam dela. Eu acho que dá para entender, né, cara? É só você pegar a forma como ela trata o Mula em algumas situações aí, né? Mas enfim.
Ao ver que a filha pretendia ficar mais tempo no espaço, Janja falou que o momento não era para conversas mais longas, mas sim para dar um beijo e ir embora. Olha só, hein? Olha só, hein? Lurian então reagiu afirmando que queria conversar com o pai. Janja replicou e, segundo ainda relatos, afirmou, subindo o tom: "Aqui não é lugar para isso", e pediu que Lurian saísse da sala. As duas então começaram a discutir diante do presidente e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né, mais conhecido como Picolé de Chuchu. E, sim, Picolé de Chuchu fantasma, né, porque em 4 anos aí de governo Mula ele mal tá aparecendo, né, e da mulher dele, Lu Alckmin. Lurian também subiu o tom, em resposta diz que Janja não sabe o que é uma estrutura familiar e não entende a relação entre pais e filhos. Cara, disso aqui, apesar de não conhecer a canja, tem que concordar, cara, porque porra, mano, ó, tu pega só o jeito em que a canja havia conhecido o Lula, cara, na cadeia, cara. Na cadeia, possivelmente deu pro cara lá pra cacete, o cara se apaixonou e, né, acabou casando com ela. E é uma pessoa a qual, ao menos se você sacar o jeito de ser dela, não é de uma pessoa, digamos assim, de bem, né? Aí a partir disso aí você até pode comentar que, olha só, é claro que uma pessoa de bem não se juntaria com mula, certo? Ok, ok, mas ela é uma pessoa que tem um caráter duvidoso pra cacete também, né? E nisso ela também combina com o próprio Mula, né? Ela combina com o próprio Mula, mas até mesmo os filhos do cara têm uma certa disparidade com o tipo de personalidade dela, né? Mas enfim, vamos lá. Ok. Como a porta estava aberta, a discussão pôde ser ouvida por diversos assessores da presidência e da prefeitura. Pai e filha se despediram e Lurian voltou à área onde estavam os ministros, assim, a folha, né? Mônica Bergamo. Aí aqui, ó, soltaram aqui, ó, tamo ferrado, né? Basicamente isso. Aí aqui, Marlise Silva, é uma senhora que já deve ter uns 70 anos na carcaça, né, de experiência. Eu votei no Mula para governar o Brasil, fofoca de família não me interessa. Então por que você postou aí, cara? Tu acha que o cara aí vai deixar, né, de postar algo sobre o Lula, cara? Inclusive em teor de fofoca? É claro que não, pô. Claro que não. Aqui, acho que quem... não sabe escrever. Acho que quem governou o Brasil é a canja, e ele no mínimo só faz o que ela manda. Em algumas situações, né, você até pode pincelar que seria isso aí, né? Hipócrita do caralho, se fosse o Bozo você estaria pitacando, ridículo. Assim, não governa nem a família. Aí, ó, passando o pano, ai, viu? Passando o pano. Você, assim como todo petista, agora se fosse a família do Bolsonaro, vocês estavam aí, mas não são os tais conservadores fazendo chacota. Exemplo foi quando deixaram vazar a conversa com Bolsonaro e Eduardo. Agora vem, inclusive, o Bananinha aí, né? Inclusive, o Bananinha aí, né? Ele confirmou, né, pra mim, que é um sujeito sem caráter, cara. Ele trata muito mal o pai dele. Certo, ele trata mal o pai dele, né? Agora vem com essa, vocês todos são oportunistas safados. Na homenagem, aí ele tinha que ter família privada mais dentro de um vaso sanitário. Você cúmplice de bandidos, ele não governa nem ela não governa nem a família. Só falta ele começar, né? De idade avançada de idade avançada e ignorante nesse nível. Pois é. E isso aí vem tanto de pessoas que estão numa situação de miserabilidade quanto de pessoas, né, que estão nadando em dinheiro, cara. Infelizmente. É a família desgovernada. Mas enfim, cara. Aí rolou esse tipo de situação, né? Aqui, se a Mônica Bergamo entendesse que famílias têm dinâmicas bem complicadas, às vezes ela não faria disso uma notícia. Cara, mas deixou claro que a Janja, né,
ela não é uma unanimidade entre a família do Lula, certo? De novo, né? Se o... Aqui, o outro lado é o cara que comprou vários imóveis. Cara, o que o Bolsonaro tem a ver com essa notícia aí, cara? Né? Aí, porra, o cara vai minimizar, né, o que havia acontecido aí entre os Lula, falando do Bolsonaro. É mais um que tem desejo sexual pelo seu Jair, né? Brincadeira. Aí aqui, ó, falando em família sua, também foi homenageada, né? Cara, a mulher do Ricardo Noblat é muito feia, cara. É muito feia, inclusive parece até um travesti, parece até um cara que tá utilizando peruca aqui, cara. Muito feia, cara. Né? Relembra os ataques de Lula à família brasileira. Vamos lá. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado. Em um país polarizado, deslumbrado, inconveniente, Janja consegue ser uma unanimidade. Nem a direita e nem a esquerda gostam dela. Pelo visto, nem os filhos e netos do Lula a toleram. De fato. Aqui, Niterói confirma que uma pessoa defecou em alegoria de Lula. Escola de samba. Escola de samba estreou grupo especial no domingo, né? Aqui. Já leva tapa na cara em camarote. Eu acho que isso aí não aconteceu não, hein, bicho. Isso não aconteceu não, mas... Aqui. Todo dia é uma notícia pra tentar queimar a Janja. A mulher é odiada por ser esposa do Lula. Não, cara, ela é odiada por bancar a influência, por mentir pras pessoas. Inclusive, cara, eu vou ter que citar aqui a atuação dela na tragédia das chuvas que aconteceram lá no sul. É. Pra quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia: o cavalo Caramelo tá salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, que estão, a gente tá desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado, que a gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força Rio Grande do Sul. Então, a do Caramelo lá do telhado, né? Inclusive teve uma grande polêmica, né? Que disse que a Janja foi que resgatou. Mas a história lá não é bem essa, né? Foram veterinários de lá mesmo que se juntaram com os bombeiros de lá. Já estavam lá. Já estavam lá e que pegaram e resgataram o cavalo, né? E eu vou dizer, um resgate muito técnico, sabe? Muito técnico, bem feito. Hoje o cavalo tá lá aos cuidados, né? Da universidade. E teve o outro caso, né, do cavalo que foi achado dentro do apartamento, que tiraram ele como um rapel, né? Chamou muita atenção por ser animal de porte grande e a situação totalmente foi subindo, a porta estava aberta. Muita gente pergunta como é que aquele cavalo subiu ali na casa. Eu acredito que a água foi subindo, ele foi achando lugar. O apartamento estava aberto, possivelmente porque esqueceram ou porque deram um rapa lá de noite e as portas ficaram abertas e o animal acabou entrando. E o da casa ali? Que é o Caramelo lá? O do Caramelo, eu acredito, porque como a água subiu muito, né, Ficou como todos os perto. animais, aonde eles acharam um ponto de sustentação, eles ficaram, né? E foram isso que todos os animais fizeram. Por isso que sempre tem
a passagem dos barcos, observando para poder ir pegando esses animais. Olha, meninos, eu fico pensando como que pode, num momento desse, ter uma criatura que vá num abrigo abusar de criança. Isso, olha, a gente, você falou, né, que as pessoas saíram melhor da pandemia, mas, bom, enfim. A gente, no final de semana, inclusive, pedi ao meu marido que conversasse com o governador para que nos abrigos a gente tivesse policiais femininas da brigada cuidando dos abrigos, sabe? Porque às vezes a presença de um policial masculino é mais ofensivo do que colaborativo. Então era importante que a gente colocasse mulheres da brigada no Rio Grande do Sul cuidando dos abrigos. E talvez seja o momento da gente pensar como as pessoas ainda vão ficar, as famílias vão ficar muito tempo nos abrigos. Eu estava conversando com a ministra Cida ontem, se é o caso da gente pensar talvez em abrigos separados para as famílias, para as mães, para as crianças. Já tem alguns abrigos só para mulheres e os filhos, principalmente daquelas mães que são mães solo, né, no Rio Grande do Sul, mas também tem aquelas mulheres que estão com seus maridos ali, que estão com as crianças, mas que não se sentem protegidas. Você imagine uma mulher às 3 horas da manhã que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo, o abrigo está todo escuro. Que segurança que ela tem, gente? Sabe? Infelizmente, a gente precisa sempre pensar isso. Ou fazer um abrigo só para os homens que estão sozinhos. Tem muitos homens que não têm família, que estão nos abrigos todos misturados. A gente precisa falar sobre isso. É uma pessoa horrível, cara. Pessoa horrível. É isso aí, pessoal. Então, bicho. E do que eu tinha escutado aí, tem gente aí que quer que a Janja concorra a algum carguinho, cara. Certo? E é bem provável que ela fosse eleita, cara. Certo? Porque, porra, apesar de ser uma pessoa intragável, né, vai ter gente exposta a votar, até porque, porra, é mulher do Lula, blá 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 blá. De qualquer forma, ela teria esse capital político aí, né? Mas enfim, então é isso, pessoal.